Fala, gente, tudo bom? Vamos fazer um estudo do mercado aqui do dia 21 de agosto, tá? Vamos continuar aqui nossa sequência de vídeos, perdão. Uma análise rápida hoje, vamos lá. Aqui é o mini índice, tá? Nos 5 minutos, né? Eu tinha feito um vídeo sobre esse último dia aqui, né? Essa comprinha, que parou na média de 200. Hoje vamos estar falando dessa venda, tá? Fez uma estrutura de venda aqui. O que eu vou falar que eu enxerguei, sendo bem rápido mesmo hoje, tá? Para não perder muito tempo. Ó, topo anterior aqui, certo? Uma região de topo. Ele já abriu aqui na região de topo. Primeiro sinal, tá bom? No dia anterior eu não cheguei a falar de retração, porque quando não casa perfeito, né? Tem uma simetria entre retração e projeção de Fibo, né? Quando não tem uma confluência, eu acabo ignorando um pouco as retrações. Ainda mais quando são retrações pequenas. Então, por exemplo, ontem, né, a gente estava falando de alvos aqui. Eu acabei ignorando um pouco, porque ele estava trabalhando aqui, ó, começou o dia já, armando pivô já no 38.2, depois sambou em cima dos 50%, não chegou aí no 61%, então não estava muito condizente, né, com alvos de Fibo também, né? Quando não conflui assim, né, muitos alvos, quando não está muito simétrico, então eu acabo desconsiderando um pouco, tá bom? Né, só se pegasse esse pivô maior aqui, ó, aí sim ia confluir aqui o 61.8 com 50%, ó. Tá vendo? Mas, tirando isso, né? Então, só para analisar, ó, estaria numa região de 50%, topo anterior, tá? Além disso, é uma região aqui, ó, de um fundo anterior também, né? Querendo ou não, ele sentiu um pouco, ó. Tentou romper para cima 2 vezes e não conseguiu. Né? Não tem muita relevância, mas o que ele fez? Ele acabou invertendo, fazendo uma tendência de alta nova aqui, né? Ó, tá vendo? Ele veio caindo, ó, topos e fundos, né, descendentes, veio caindo, né, fez um fundo aqui, depois deixou aqui quase no mesmo nível do último topo, uma acumulada aqui, rompeu para cima, rompendo essa região aqui depois, posteriormente, né. Mas vamos falar antes disso aqui, ó, que foi a venda. Vamos falar da venda. O que eu enxerguei aqui? Primeira coisa que eu vejo, tem uma região aqui, né? Troca de polaridade. Né? Tem essa região de troca de polaridade aqui. Vou desenhar aqui uma zona, que às vezes não é só uma linha, né? Às vezes é uma zona. Então, a gente tem que considerar assim um range mais amplo, né? Vou dar uma colorida aqui para entender melhor. Tá vendo? Tem essa zona. Ele abriu, ainda não rompendo, ele rompeu para cima aqui, né? Então, primeira coisa, ele fez um pullback aqui, né? Deu uma estrutura de baixa, as médias apontando para baixo, tentou perder esse fundo aqui, ó, sentiu, no que sentiu? Muita gente aqui pode falar que é compra, mas, meu, as médias estão apontando para baixo, VWAP apontando para baixo, tudo apontando para baixo, certo? Então, o que a gente faz aqui? Uma retraçãozinha micro, só para ver até onde ele vai corrigir. Tá vendo só? Até onde ele corrigiu? Corrigiu até os 50%, né? Isso nos 5 minutos. E voltou a cair. Então a gente sabe que segurou nos 50%, recusou, as médias estão apontando para baixo, a 9, 20, VWAP, 200. O cenário macro, ele estava nos 60 minutos também, médias descendentes, né, apontando para baixo. Então a gente já começa a pensar em venda, né? Também tinha essa região aqui, ó, quando ele sambou aqui, pegar um pouco mais, sendo um pouco mais minucioso, tinha essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo? Ele perdeu ela, fez um pullback e continuou rompendo. Após, também teve um pullback. Ele rompeu, deixou um pullback, foi, deixou outro pullback. Isso aqui é um bom gatilho de venda, ó. Isso aqui, tá vendo? Foi indo. Aqui também eu vi como um bom gatilho, por mais que, neste momento, esse candle preto aqui, ó, ele tem um pavio para cima, a gente sempre busca confirmações em outros tempos gráficos. O que isso quer dizer? Isso aqui é 5 minutos, tá ok? Por exemplo, vamos nos 2 minutos. A gente busca uma confirmação em outros tempos gráficos também. Ó, nos 2 minutos, a gente já observava uma estrutura. Olha nos 2 minutos como muda o cenário já. Tá vendo? Já é um candle aqui com um pouquinho mais de volume, né? Tá vendo que ele tentou fazer uma quebra de estrutura, porque até então tinha esse topinho aqui, ó, aqui atrás, né? Ele fez alguns candles mostrando força compradora,
tentou ir, parou na 200 dos 2 minutos e recusou. Forte venda. Pullback. Quando ele faz esse pullback, a gente já tinha essa premissa aqui de venda desse candle grandão aqui, ó, nos 2 minutos. Deixou esse giftzinho aqui, ó. Essa é uma venda que eu gosto às vezes também. É um pullbackzinho, né? Vamos falar uma coisa bem micro aqui, ó. Já estava segurando no 50% aqui em cima. Vamos falar uma coisa bem micro aqui, ó. Só esse candle aqui, ó. Só essa região. 50% também, ó. Segurou também no 50%. Cara, isso aqui dá uma entrada, às vezes, lógico, pode tomar um stopinho, mas... Olha esse candle preto aqui, ó. 85 pontos de stop, que foi embora para baixo. Eu gosto muito desse giftzinho aqui, ó. Tá vendo? Porque ele fez um candle de venda, fez um pullback no 50%, ancorado pela 20, VWAP dando condição, 200 dando condição. Tá vendo que ele abriu aqui, ele era um candle verde, esse candle grandão aqui, recusou, no que começou a ficar preto aqui de venda, perdeu a mínima, com o stop aqui em cima, né? Daí depende do operacional de cada um, né? Pô, quer vender aqui, colocar o stop aqui em cima, beleza. Tem gente que não liga de tomar stopinho curto, né? Vender aqui, tomar stopinho curto aqui, se qualquer coisa entrar de novo. Ou tem gente que gosta de esperar perder esse fundo e botar o stop aqui em cima. Tem gente que gosta de esperar perder o fundo aqui, fazer um pullback para depois entrar. Aí é da característica de cada um, né? Eu tô falando que eu analisei aqui, o que eu consegui enxergar. Mas foi uma bela venda. O preço desenvolveu, ele andou, tá bom? Ó, foi embora, para baixo, né? Depois ele fez um outro pullback aqui, ó, uns 2 minutos, tá vendo? Que é aquele outro candle nos 5 minutos grandão. Um outro pullback aqui perfeito, ó. Foi embora também. Aí a gente trabalha com os alvos que a gente conhece, né? Primeira coisa, eu gosto de trabalhar com alvos sempre mais curtos e mais, assim, assim, não sei a palavra exata, mas eu sou muito assim, prefiro pegar menos pontos e ter certeza do que arriscar mais e não pegar. Primeira coisa, vou pegar esse topo com esse fundo aqui relevante, que era mais recente. Então é a minha primeira fibo. Tá ok? Pode ver que ele buscou a 161 lá embaixo. A gente tem que entender a relevância das fibos também. Alvos um pouco menores, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa microestrutura aqui, ó, que ele deixou um fundo, né? Rompendo esse fundo anterior aqui, ó, ele deixou um fundinho, fez aquele pullback e perdeu o fundo. Então eu vou pegar esse topo com esse fundo e também vou espelhar. Também vou fazer um espelhamento. Eu gosto muito de espelhamento. Pivô eu uso em outros casos. Primeira confluência que a gente encontra. Primeira confluência. O primeiro alvo de 61% dessa microestrutura bate com 61% do fibo maior. Então aqui já é um local, de repente uma parcial, quem está com contrato só já sai, qualquer coisa entrar de novo. Aí vai da gestão de cada um, né, do capital de cada um. Mas pode ver que a gente busca zonas de confluência. Então aqui, sim, seria um ponto de parcial. Sendo assim, bem assim, né, cauteloso, pô, suponhamos aquela entrada que eu tenha feito aqui, ó. Quer botar um stop um pouco mais aqui em cima desse pavio para não ser violinado? 240 pontos. Primeira parcial, 370. Pô, considera um alvo final aqui no 100% da fibo maior, 600 pontos. Mas chegou a pagar mais aqui, né? Quase 900 pontos. Entendeu? Outra coisa. A gente tem essa linha rosa aqui, né? Então tem essa fibo maior. Ó, quando tem microestruturas assim, tá vendo? Topo, fundo. Eu gosto de pegar a fibo mais limpa, mais recente, ó. Que nem eu peguei esse topo com esse fundo aqui, certo? Então é como se fosse uma fibo macro aqui, ó. Desse topo até esse fundo, desconsiderando esse zigue-zague aqui. Porque se você botar um tempo gráfico maior, esse zigue-zague não vai ser muito visto, né? Então a gente também traça uma fibo mais macro aqui. Então é fibo macro, fibo micro, fibo do dia, é fibo para todo quanto é lado, né, gente? A gente vai traçando. Outra zona aqui de confluência, ó. Olha essa fibo aqui. O 61% dele, né, primeiro alvo é aquela coisa, a gente sabe que muito provavelmente sempre busca. Já está quase confluindo com o alvo de 100% dessa outra fibo aqui do dia. Então aqui já seria um outro ponto interessante. Pode ver que chega nesses pontos ele sente, né? Entendeu? É mais ou menos assim que eu vou trabalhando, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha no dólar rapidamente, deixa eu ver se tem alguma coisa para analisar. Também tinha um fundo anterior aqui, ó. Também poderia ser um ponto aqui de saída, né?
ponto relevante aqui para a gente estar de olho também, ó. Ou uma parcial, sempre válido, né? Topos e fundos anteriores, né? Quer trabalhar com retração? A gente poderia também pegar esse topo aqui com esse fundo, né? E estar de olho nas retrações. Pode ver aqui que ele estava trabalhando aqui no momento da entrada na região de 50% aqui, ó, da FIBO, da retração, né? Perdeu 50%, que no índice, para mim, 50% é muito importante. No dólar, para mim, é 61,8, né? Foi perdendo fundo. Né? Tem uma hora que começa a ficar muito rabiscado aqui, a gente já tem que se policiar um pouco e fazer as marcações mais relevantes, né? Mas é só para passar uma visão aqui para vocês, mais ou menos do que eu enxergo na hora que eu estou operando, tá? E, às vezes, isso é uma coisa que eu aprendi com o Stormer. Quem acompanha o mercado e acho que conhece o Stormer, né? Ele tem um estudo estatístico que ele fala que ele gosta muito de operar. Vocês vão ver muito vídeo dele operando 6 minutos, 12 minutos. E eu comecei a usar esses tempos gráficos também como curiosidade aqui para ver o que eu encontrava, né? E muitas vezes eu comecei a encontrar o mesmo cenário que num tempo gráfico eu não via, no outro tempo gráfico eu via. E eu comecei a gostar muito dessa coisa dele de 6 minutos, 12 minutos. Comecei a testar até os 3 minutos, que é a metade dos 6, né? Uma coisa minha. Comecei a testar e eu comecei a reparar algumas coisas. Dá uma olhada aqui, ó. Tem dia que é muito bom o viés que esses tempos gráficos dão. Eu sempre dou uma conferida. Apenas quando eu tô para fazer uma entrada, eu bato o olho para ver se o candle também desses tempos gráficos que eu aprendi com ele me dizem alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, esse candle dos 2 minutos. Só por curiosidade. Vamos jogar aqui nos 3 minutos. Ó. Como tem um viés interessante também. Tá vendo? Candle de venda. 6 minutos. Eu vou estar fazendo um vídeo para falar mais disso, tá? Olha nos 6 minutos. Olha nos 6 minutos. Olha isso aqui. Tá vendo só? Um belo candle de venda. Nos 6 minutos ele deixou alguns sinais fortes de venda. Inclusive esse aqui eu gosto muito, ó. Quando dá um gatilho forte, ancorado pelas médias, e faz esse candlezinho aqui na frente, ó, de continuação, com pavio simbolizando o mesmo lado, que tá indo embora. Eu gosto muito dessas entradas aqui. Tá vendo? Mas, ó, outros tempos gráficos você acaba vendo, né? Tem uma outra técnica que eu utilizo aqui também, que é projeção de candle, né? Eu vou estar abordando em outros vídeos também, mais para ver se casa com alguns alvos de FIBO, né? Então, tem mais relevância a análise. Então, a gente vai analisando dessa maneira. Deixa eu bater o olho rapidamente aqui no dólar, dia 21, que teve aqui no dia 21. Ó, dólar, deu uma comprinha aqui, né? Era uma região de fundo já. Tá vendo? Uma regiãozinha aqui de fundo. Né? Se você fosse puxar a FIBO aqui, já teria descaracterizado as retrações, porque estava quase no fundo anterior aqui. Então, era numa acumulação, né, que a gente está tratando de uma acumulação aqui no dólar, né, uma lateralização, né, que fala. Então, estaria aqui numa parte inferior dessa lateralização, né? Digamos assim. Então, dá para pensar em compra. E ele abriu, deixando o candle de venda como uma espécie de trap, né? Que ele tentou perder o fundo, recusou, ele mostrou uma forte compra, né? Deixou aqui já as médias alinhadas para cima. O dólar tem um pouco mais de dificuldade de encontrar alguns gatilhos, mas deu uma regiãozinha de compra aqui também, ó, interessante, né? Se você pegar aqui esse fundo que ele tentou perder, marcou topo, na hora que retraiu, uma tendência de alta, a gente sempre tenta comprar o pullback, né? Onde ele retraiu? 61,8. Então aqui sim seria aquela coisa risco de retorno. Olha esse martelinho aqui, um doji, né? Um stop de 4 pontos, né? Foi embora, 20 e poucos pontos. Né? Então a gente estaria trabalhando com alvos de FIBO também. Pega esse fundo com esse topo, ó, de uma 200 na cara, mas não tava meio flat, né? A gente tem alvos de FIBO aqui também para estar trabalhando. Ó, não chegou a buscar o último alvo, mas buscou o alvo de 100%. Tem alvos menores também. Eu peguei esse fundo com esse topo aqui e espelhei. Quer fazer o pivô? Ó, é nesses casos que eu uso o pivô, tá? Vou mostrar para vocês. Dá para fazer o pivôzinho aqui também. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, peraí. Perdi um pouquinho aqui.
Quando eu vou gravando aqui, o meu computador fica mais lento, fica um pouquinho difícil. Vamos lá. Ó, por exemplo, né? Marcou esse fundo, esse topo e retraiu no 61,8, que eu gosto muito no dólar. Então, quando ele retrai aqui, o que eu faço? E começa a ganhar topo, então eu pego esse fundo com esse topo, como a retração foi dentro da Fibonacci, aí eu marco um pivô. Aí sim eu gosto de marcar um pivô. Então eu pego o fundo com esse topo aqui e marco o pivô. Tá vendo? Buscou 100%. Pivô aqui, a linha tracejada. Né? Ah, quer trabalhar com um movimento mais limpo? Antes desse topo aqui, tinha esse topo aqui, tá vendo? Porque ele fez um pullback, né? Fez uma outra estrutura de alta aqui. Então dá para trabalhar com pivô aqui também, mas aí ia ser quase a mesma coisa que o alvo desse espelhamento, ó, quase a mesma linha. Então, assim, não teria muita relevância para mim, né? Porque seria quase que a mesma coisa, né? Traçar os dois aqui, ó. Pode ver que ele respeitou mais, ó, 161%. Então a gente tem que traçar várias fibras, não tem uma coisa certa, né? A gente tem que traçar várias fibras e ver qual que faz mais sentido, bater com retração, né? Fazer um casamento aí e ver o que a gente encontra, né? Por exemplo, ó, tem esses alvos de fibra. O que eu vou trabalhar? Retrações também, para bater o olho. Peraí. Ó, vou pegar esse fundo aqui, com esse topo, né? Mais recente, a gente traça uma retraçãozinha aqui para ver o que acontece. Ó. Ele foi trabalhar além do alvo de 61,8. Mas inicialmente ele abriu o dia aqui no 38, segurou, foi embora, então não está casando com alvos de Fibo. Então já não, para mim não faz tanto sentido. Eu gosto quando tem confluência. Quando tem confluência, sim. Aí eu acho bem bacana. Por exemplo, nesse pivô, já teria meio que uma confluência, ó, o alvo de 61, a retração de 61,8 com o primeiro alvo de Fibo do pivô maior. Então aqui sim já era uma região assim de repente de realização parcial, né? Então aí já começa a ficar um pouco mais interessante, próximo às regiões. Tá legal? Mais ou menos é isso aí que eu enxerguei no dólar esse dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Em breves mais vídeos aqui de análises. Falou, gente. Deus abençoe todo mundo. Até mais.